Hoje é 19 de março, domingo, terceiro domingo do mês de março, aleluia. E todo domingo estamos reunidos em família para celebrar o Senhor. E hoje é um culto especial, é um culto que nós pensamos em missões. E a ideia não é pensar apenas em missões, a ideia e o chamado é para fazer missões. Amém? Amém? Eu quero crer que nessa noite Deus vai falar de forma especial aos nossos corações. Eu estou muito feliz de receber nossos irmãos, primeiramente a irmã Maria, que está ali atrás. Sempre uma alegria recebê-la, sinta-se em casa. E o meu amigo Luciano, pastor Luciano, e a digníssima esposa Andressa do Simar, Andressa, e as crianças, cadê? Já subiu para a salinha? Já foi para o culto delas lá, né? É uma alegria receber vocês aqui, né? Eu acho que vocês, o jeito da casa está um pouquinho diferente, né? Glória a Deus por isso. E eu quero orar pela sua vida. Eu quero já convidar o pastor Luciano aqui na frente. Eu quero orar por você. Vamos ficar de pé? Vamos todos nós ficar de pé? Sinto falta de vários irmãos aqui nessa noite, mas é um coração do pastor mesmo. Eu miro a igreja e sei quem faltou. Eu sei quem faltou lá também. Eu sei quem faltou aqui também. Mas eu quero orar por você que está aqui, você que está em casa, para que o teu coração esteja aberto para receber a palavra do Senhor. Vem aqui. Uma alegria receber aqui. Alegria mesmo. Feche teus olhos. Pai, nós nos curvamos diante da tua presença. Tu és o único Deus digno de ser adorado, a qual nós nos curvamos para ouvir a mensagem do Evangelho. Desde o início desse culto, Senhor, meu coração tem estado apreensivo e ao mesmo tempo desejoso para receber a mensagem. Portanto, que cada coração aqui nessa noite esteja, Senhor, atentos para a mensagem do Evangelho. Se há alguém aqui em nosso meio, Deus, preocupado, ansioso, ou até mesmo sentindo alguma dor, alguma enfermidade, que seja agora em nome de Jesus curada, em nome de Jesus, qualquer dor que venha incomodar essa pessoa, que seja agora em nome de Jesus curado para a glória do nome de Jesus, e leva-nos às águas tranquilas para recebermos a tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aí de pé, vamos receber o pastor Luciano. Graças a Deus, irmãos. Queria sentar, por gentileza. Bom estar aqui com vocês, rever os nossos amigos. Está muito bonita a igreja, né? O pai que pastor Oscar, como é que você vai levar um tempo maior? Depois da reforma. Mas era para eu ter estado com os irmãos numa outra oportunidade, que por questões de saúde eu não pude estar. Mas aprove ao Senhor que estivéssemos nesse dia, 19 de março. Foi uma bênção para nós, uma alegria, revê-los, estar aqui com vocês, para nós meditarmos na palavra do Senhor a respeito de missões. É um culto, como disse o pastor Wesley, que todo culto é culto de missões. Mas a gente estabelece um culto para que a gente possa falar com um pouquinho mais de propriedade, um pouquinho mais de relevância sobre o tema de missões. Um culto que tem essa característica e tem também a característica de ser desafiador para nós, para respondermos algumas questões voltadas para missões.
Quero te convidar a abrir sua Bíblia em Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 4, versículo 14 ao 20. Lucas 4, 14 ao 20. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia, e a sua fama correu por toda aquela região, e ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. No sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, ele achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. E tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Amém? Meus irmãos, a missão da igreja é fazer a missão de Cristo. A missão da igreja é a missão de Cristo. Muitas vezes a gente se perde num emaranhado de modelos e de coisas que a gente quer fazer e esquece do princípio básico, simples, de que nós sempre dizemos que Cristo é o nosso cabeça, nós somos o seu corpo, e o corpo ele está submisso ao cabeça, que é Cristo. Então, quando usamos essa palavra submissão, Cristo é o nosso Senhor, nós estamos submissos a Ele, Ele é o cabeça da igreja. Submissão significa estar debaixo da missão de alguém. Ser submisso ou estar em submissão significa estar debaixo da missão de alguém. E nós estamos debaixo da missão de Cristo. A missão é dele, a obra é dele. E quando nós fazemos, estamos fazendo a obra que não é nossa, mas a obra que é dele. E para você fazer algo que não é seu, que não é meu, mas é de outra pessoa, a gente, no mínimo, deve entender e querer fazer não do nosso jeito, mas do jeito do dono da obra. Amém. Do jeito dele, da maneira que ele quer, que ele deseja que a sua obra seja feita. Daí, com esse simples enunciado, a gente já consegue resolver um tanto de problema. E se a gente sempre pensar nisso, a gente já resolve um bocado de coisa. A gente para de dar, muitas vezes, um burro na água, de fazer as coisas erradas, de fazer as coisas não darem certo. Porque estaremos buscando fazer a obra do Senhor da maneira que o agrada, da maneira que Ele quer. Então, a missão da igreja é a missão de Cristo. E algo que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui nessa noite, dentro desse texto de Lucas, é que para fazer a obra de Cristo, a missão de Cristo, fazer a obra de Deus, a gente só faz no poder do Espírito Santo. Não tem como. Missões só é feita no poder do Espírito Santo. A obra de Deus só é feita no poder do Espírito Santo.
a nossa vida só está certa aqui nessa terra no poder do Espírito Santo, irmão. Tudo que a gente vai fazer, nós dependemos do Espírito Santo. E aí talvez você pense assim, mas poxa, eu não busco o poder de Deus através do Espírito Santo na minha vida. E eu quero compartilhar com você nessa noite, você vai ver que até Jesus, para fazer a obra que o Senhor fez no poder do Espírito Santo. Então é importantíssimo que a gente entenda isso, porque é Ele quem vai nos capacitar, o Espírito Santo é que nos capacita, o Espírito Santo é que nos fortalece, o Espírito Santo é que nos conduz, o Espírito Santo é que nos ajuda a lidar com as frustrações que enfrentamos, que passamos. É Ele que direciona a sua igreja, a sua obra, para que ela aconteça da maneira que Deus quer. Então, esse texto que nós lemos vai nos mostrar no versículo 14 que então Jesus, no poder do Espírito Santo, voltou para a Galiléia e a sua fama correu por toda aquela região. Jesus então voltou para a Galiléia no poder do Espírito Santo. Mas vem cá, se ele voltou para a Galiléia, é porque ele tinha saído de lá. E se ele saiu de lá, ele estava em algum lugar. Então eu gostaria de perfazer esse caminho que Jesus, aonde Jesus estava e como ele voltou para a Galiléia. Então a gente vai entender que Galiléia era a casa de Jesus, era a cidade onde Jesus morava. E Jesus, em determinado momento, sai então da Galiléia. Eu gostaria de te convidar a voltar aí uma página da sua Bíblia, no capítulo 3, você vai ver então no versículo 21 e 22, que o texto vai nos mostrar que tinha um homem que estava batizando as pessoas, e esse homem se chamava João Batista. E João Batista estava batizando ali as pessoas, e Jesus vai então ao encontro dele, estava no Jordão, estava a caminho do deserto, do Rio Jordão. Jesus então vai ao encontro dele. Versículo 21, ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E do céu veio uma voz que dizia: você é o meu filho amado, em você eu me agrado. Veja bem, irmãos, que Jesus, ao se deixar batizar por João Batista, ele se coloca na mesma condição de todos os pecadores. Ele se coloca numa condição humana, não que ele fosse pecador, não que ele tivesse pecado, porque a Bíblia vai dizer que nele não foi encontrado dolo, mácula, mas ele se coloca humildemente, como todos nós, ao ponto de se identificar conosco e se deixar ser batizado por João Batista. E veja que coisa interessante, quando João o batiza, depois que batizou todo o povo, João batiza Jesus, e acontece que enquanto Jesus orava, enquanto ele estava orando, o céu se abriu. E diz então a Bíblia, Lucas relata isso, que o Espírito Santo desceu sobre ele. O Espírito Santo então vem em forma corpórea, como uma pomba, vem e desce sobre Jesus. E os céus naquele momento se abrem, é uma coisa espetacular, fantástica que acontece, o céu se abre e uma voz do céu vem dizendo: esse ou você é o meu filho amado, em você eu me agrado. Ou este é o meu filho amado, em que minha alma se compraz, em outras versões. Mas a voz do céu, a voz de Deus, então, ecoa, dizendo quem era Jesus. Tanto para as pessoas que ali estavam, mas isso também era muito importante para o próprio Jesus. Ouvir isso, ouvir o que ele ouviu. E eu gostaria de abrir um pequeno parênteses aqui com você para te dizer algo da parte do Senhor.
Não quero colocar nenhuma fórmula aqui, ou nenhuma forma aqui, para dizer como as coisas precisam ou devem acontecer. Mas eu quero simplesmente, pelo fato disso ter acontecido dessa forma, destacar para você que é bem provável que em determinados momentos da nossa vida, nós só vamos compreender melhor aquilo que Deus tem para nós, ou aquilo que Deus quer de nós, ou aquilo que Deus não quer de nós, se nós, primeiramente, recebemos o Espírito Santo em nossas vidas. Não quero impor forma nenhuma aqui, mas gostaria de destacar que nessa sequência, primeiro o Espírito vem sobre Jesus, e após isso, ou concomitante a isso, é que Deus então diz: você é meu filho amado, eu te amo, a minha alma se compraz de você, eu me agrado de você, porque nesse momento o que Deus está fazendo é revelando a missão de Cristo. A missão de Jesus está sendo revelada aqui para as pessoas e também para Ele. Você é o meu filho amado. É uma afirmação tão poderosa para Jesus quanto para as pessoas que ali estavam. Não é bom, irmãos, quando recebemos uma afirmação de Deus de que aquilo que estamos fazendo é aquilo que Ele quer que a gente faça? É maravilhoso. É maravilhoso. Uma afirmação, uma palavra afirmativa dessa de Deus: olha, segue porque eu estou me agradando de você. Faça isso, meu filho, minha filha, pois eu te coloquei aí para frutificar nisso, para fazer isso. Isso é confortante para nós. Mas eu quero ressaltar para você que muitas vezes você só vai compreender que obra é essa que Deus tem com você, que missão é essa que Deus tem com você, se primeiramente o Espírito Santo repousar sobre a sua mente, sobre o seu coração. Porque é Ele quem vai abrandar você e vai te deixar, como disse o pastor Rosa aqui, está assim, ansioso pelo culto, pela palavra, ansioso pela adoração, ansioso, porque você vai ficar agora ansioso, uma ansiedade boa em compreender a vontade de Deus para a sua vida. E isso é fantástico. E é o Espírito Santo quem faz isso em nós. Então não adianta a gente bater de um lado para o outro. A melhor coisa é pedir que o Espírito venha, buscar o Espírito Santo de Deus, para compreender os desígnios de Deus, compreender a vontade de Deus, e nós vamos compreender uma coisa: nenhum de nós, irmãos, foi chamado para não fazer nada. Nenhum de nós. Porque o chamado principal da nossa vida é o chamado para a salvação. Ele nos chamou para nos salvar, mas o chamado da salvação, ele engloba uma série de questões. E uma delas, que é uma das mais fortes dela, é servir aquele que nos chamou, adorar aquele que nos chamou, servir aos outros que também foram chamados por Ele, e junto com os outros que foram chamados por Ele, servir aqueles que ainda não estão servindo. Então o chamado para a salvação é múltiplo em nossa vida. Não é só para ser salvo, mas é para servir aquele que nos chamou, servir aquele que nos deu a salvação, que nos deu esse dom maravilhoso de Deus que é a vida eterna. E aí, irmãos, eu chamo a sua atenção pelo seguinte: Jesus então aqui, passado esse momento, lá no capítulo 4, Lucas vai falar aqui sobre a genealogia, a família de Jesus, vai falar sobre quem são a ascendência de Jesus, aqueles que vieram antes de Jesus, tudo bem. Mas aí logo Lucas volta então, no capítulo 4, para nos dizer que Jesus foi tentado no deserto. E aí eu te chamo a atenção no versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou lá do Jordão, onde ele tinha sido batizado, e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Veja bem
aí uma situação interessante que Lucas faz questão de relatar. Primeiramente, o Espírito desce sobre Jesus. E agora ele apresenta Jesus cheio do Espírito. Primeiro ele recebe o Espírito, depois Jesus está cheio do Espírito. Que isso, pastor? Eu nunca ouvi dizer que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Ah, se Jesus foi cheio do Espírito, irmão, imagina ele você. Sendo ele Deus, sendo ele Filho de Deus, foi cheio do poder do Espírito para fazer a obra de Deus, e a obra que Deus tinha para ele como Filho unigênito. Imagina eu e você, o quanto devemos ser cheios do Espírito Santo. E agora Lucas apresenta que Jesus está saindo do Jordão, e saindo do Jordão, ele, cheio do Espírito, voltou do Jordão e foi guiado para o deserto. Que isso, pastor? Jesus agora cheio do Espírito Santo foi para o deserto? Porque agora aquele que é cheio do Espírito, ele é guiado pelo Espírito Santo para onde Deus quer, e não para onde ele quer. E assim nós começamos a entrar e entender que fazer missões ou fazer a obra de Deus é ser guiado por Ele e não por nós. Nesse momento era importante que Jesus fosse levado ao deserto. Mas entenda uma coisa: aquele que é cheio pelo Espírito Santo é capaz de ser guiado por Deus para ir ao deserto e suportar as provas. E suportar qualquer uma delas, porque o Espírito nos enche, e é Ele que nos fortalece, é Ele que nos capacita para passarmos por toda a provação, por toda a luta que a gente tem que passar. Muitas vezes nós recebemos o Espírito Santo, somos cheios por Ele, e muitas vezes não passamos isso aqui imediatamente, uma luta, uma prova. Que bom, vamos passar talvez mais adiante, mas Cristo tinha que ser provado agora. Ele foi provado imediatamente, após receber esse poder do Espírito Santo. E foi guiado. Quem o guiou? Isso que me faz lembrar João conversando, escrevendo ali sobre aquele relato de Jesus com Nicodemos. João vai e escreve as palavras quando Jesus fala para ele assim: olha, todo aquele que é nascido de Deus é guiado pelo Espírito. Aí Jesus vai dizer da seguinte forma para Nicodemos: o vento sopra e a gente sente o vento, mas a gente não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A tua vida está nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Para que Ele use você poderosamente nessa terra para fazer a obra dEle, da maneira dEle. Basta que a gente se entregue nas mãos do Senhor e queira que Ele conduza a nossa vida. Queira que Ele nos use. E agora Jesus, então, primeiramente, recebe o Espírito Santo. Agora Jesus, cheio do Espírito Santo, vem do Jordão, e agora Jesus resolve voltar para a Galileia. E diz o texto, então, nessa terceira etapa, que então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia. Primeiro ele recebe o Espírito, depois Jesus está cheio do Espírito, e agora ele volta para casa no poder do Espírito Santo. E então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia. E antes mesmo de Jesus chegar, a sua fama o precedia. A sua fama já tinha chegado na Galileia e correu por toda aquela região. E Jesus então parava, ensinava nas sinagogas, e ele era elogiado por todos, ou louvado por todos, pelas suas ministrações, pelo seu ensinamento. Então Jesus, aqui no poder do Espírito Santo, ele volta para a sua casa. E aí nós vamos entender algo importante, versículo 16. Jesus, então, quando chega na Galileia, ele foi para Nazaré.
Ele chega na região da Galileia e agora, estando naquela região, ele vai diretamente para a sua cidade, Nazaré. E Lucas faz questão de relatar o seguinte: aonde ele havia sido criado. Ou seja, Jesus voltou para casa, voltou para os seus, voltou para a sua família, voltou para aqueles que o conheciam. E não só isso, num sábado entrou na sinagoga de Nazaré, do lugar onde ele havia sido criado, onde todos o conheciam, e ele então, num sábado, segundo o seu costume, ele foi para a igreja, a sinagoga, a igreja deles. Ele foi para a sua igreja, se encontrar com aqueles que ele sempre se encontrava, e que ali também estava a sua família, estava a parentela, estavam os amigos, estavam aqueles que o conheciam da sua cidade. Só que algo diferente agora com aquele Jesus que tinha saído da Galileia, passado pelo Jordão, ido ao deserto 40 dias e 40 noites, era agora um Jesus diferente. O Jesus que estava agora voltando era um Jesus no poder do Espírito. E aí que está a grande questão. Naquele sábado, segundo o seu costume, ele se levantou para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito. Isaías 61 para nós, né, na nossa divisão da Bíblia, Isaías 61, versículo 1 e 2. Mas algo é muito interessante nisso, porque a leitura na sinagoga, a leitura que era feita na sinagoga, era uma leitura sequencial, pastor. Era uma leitura sequencial. Como era esse costume que diz aqui? Num sábado ele entrou na sinagoga, e segundo o seu costume, né, e levantou-se para ler. Porque o momento da leitura era um momento participativo. Qualquer irmão que estivesse ali, no momento da leitura do texto, poderia se levantar para ter a oportunidade de ler. Ele se levantava e era chamado pelo rabino para que viesse à frente para ler. Então, provavelmente na hora que ele anunciou, irmãos, agora vamos no momento da leitura da Torá, ou no momento da leitura dos profetas, que nesse caso era a leitura dos profetas. Eles vinham lendo os profetas. E como é que funcionava isso? Era assim: no sábado anterior, ele vinha, abria o rolo, e aí ele dizia, não tem divisões como a nossa Bíblia aqui. Então ele dizia, você pode ler essa porção, que era a porção do sábado. Então você lê daqui até aqui, vai lendo. E então abria o rolo do texto, e aí ele começava a ler até o momento que o rabino falasse, é daqui a aqui, é só essa porção para hoje. Então ele lia e participava do culto. Os ajudantes vinham, enrolavam de novo, marcavam o local e iam guardar, para que no sábado que vem continuasse no mesmo lugar aonde parou. Agora, quantos cultos de sábado Jesus havia perdido aqui? Como é que Jesus sabia qual era o texto que ia ser lido naquele sábado? Se a leitura era sequencial, e eu já tentei fazer mais ou menos uma contagem aqui, porque não tem, mas porque fala assim, e no dia seguinte, e assim foi, e fui tentar calcular a distância do Jordão, até ele voltar para Galileia. Aí eu falei assim, nossa, aqui pelas minhas contas, se eu não estiver enganado, pelo menos ele perdeu uns 4 sábados. Uns 4 sábados. E quem dizia qual era a porção que teria que ser lida era o rabino. Não tinha como Jesus saber, irmãos. Mas o Espírito Santo, que o levou naquele sábado, na sinagoga, é o dono da obra. Ele sabia o que ia acontecer. Jesus se levantou para ler. Sim, meu jovem, venha. Jesus veio. O ajudante abriu o rolo.
E aí, naquele momento, achou um lugar onde estava escrito, era a perechá, ou a porção do sábado que tinha que ser lida, e Jesus leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. E ele, então, tendo fechado o livro, Jesus então devolveu o livro ao assistente e sentou-se. E todos ficaram na sinagoga de olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. O que Jesus estava dizendo? Olha, a profecia de Isaías, esse texto é uma profecia de Isaías, e isso que vocês acabaram de ouvir está se cumprindo diante dos olhos de vocês. Jesus estava anunciando: eu sou o ungido de Deus. Por que eles ficaram tão chocados com aquilo? Porque até então ninguém havia se declarado como o ungido de Deus. A palavra ungido é Messias. Ele disse: eu sou o Messias que havia de vir. Sou eu que os profetas escreveram a meu respeito. Sou eu que Isaías escreveu. E sou eu que estou aqui hoje dizendo para vocês que o Espírito do Senhor está sobre mim. Então Lucas vem tratando desde o momento em que o Espírito desce sobre ele, que ele está cheio do Espírito e é levado ao deserto, e que agora no poder do Espírito ele vai para a Galileia. E quando ele chega lá na Galileia, ele resolve ir para a sua casa, para a sua cidade, ele resolve se apresentar na sinagoga onde todos o conheciam, e todos sabiam quem era Jesus, o filho do carpinteiro. Todos sabiam que ele era uma pessoa comum no meio deles. Não, todos conheciam ele, sabiam que ele era o carpinteiro como o seu pai José, sabiam que era o filho da irmã Maria, que frequentava a sinagoga, sabiam que Jesus era aquele jovem que ali estava, e de repente, no meio do culto, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu. Então aquilo foi um choque muito grande, porque quando ele diz que ele me ungiu, ao dizer que ele é o ungido, ele se apresenta como Messias, e ao dizer que o Espírito ungiu, ele diz: ele me capacitou. E até então ninguém tinha se apresentado como o capacitado de Deus, o ungido de Deus, o Messias. Por isso que a gente, pastor não é ungido de Deus, irmão. O pessoal fala: já veio o ungido de Deus, dando reverência. Não, nós somos um dos ungidos do Senhor, é diferente. A igreja está sob a unção do Espírito Santo, e todos nós somos ungidos do Senhor. Mas ninguém é o ungido a não ser o Cristo, aquele que é o Messias chamado para esse propósito. E ele se apresenta. E esse texto, irmãos, que Jesus lê, e ele fala que é a respeito dele, fala sobre o modelo da missão dele. E é nisso que eu quero agora com você desenrolar em alguns minutos ainda, para que a gente compreenda. Porque nós falamos que a missão da igreja é a missão de Cristo. E a obra de Cristo é a obra que deve ser feita pela igreja. E Jesus, ele não nos deixou cegos. Ele não nos deixou sem orientação, sem modelo. Mas ele apresentou um modelo. Um modelo da sua obra. Que não foi ele quem simplesmente chegou e disse: olha, eu quero que vocês façam minha obra a partir de agora assim, assim. Pelo contrário, ele simplesmente leu aquilo que Deus já havia dito dele através dos profetas. Então, quando Jesus ele se apresenta aqui, nós temos alguns pontos. Ele está dizendo como é a sua missão, o modelo, a sua obra.
E aqui então nós temos pelo menos já 2 pontos que nós já tratamos, e eu vou passar o terceiro. Mas só para te lembrar, que em primeiro lugar, a obra do Senhor, ela deve ser feita no poder do Espírito Santo. Em segundo lugar, a obra do Senhor deve começar em casa. Jesus voltou para casa, voltou para os seus. Ixi, agora que complicou, pastor. E alguém olha lá e fala: ih, rapaz, esse aí não é filho do José, eu joguei bolinha de gude com ele. Ele jogava bolinha de gude. Como assim ele está dizendo agora que é um ungido de Deus? Como assim ele está dizendo que é o Messias que a gente tanto aguarda? Isso quer dizer que eu brincava com ele e não sabia. Já pensou, pastor? Se os irmãos me permitem viajar na didática, eu fico imaginando quem estava lá na igreja. Por que isso acontece hoje? Isso acontece hoje. Alguém, o Senhor começa a tocar aí para levantar, para fazer uma obra diferente. Vai falar assim: poxa, logo você? Logo você? Não, a gente te conhece, ó. Que isso, irmão? Que isso? Já não basta a gente ter que lutar contra a gente mesmo, né? Que o nosso maior sabotador é a gente mesmo. Você não dá conta, não, você não vai fazer isso, não. Aí a gente já fica lutando contra a gente mesmo. Aí quando chega alguém e fala assim: você vai fazer evangelismo? Que é isso? Você, culto nos lares? Que isso? Aí desmotiva a gente. Desmotiva a gente. Acontece que você acha que lá alguém não tentou desmotivar, não? Você acha que lá alguém não levantou talvez a hipótese de que eu quero só lembrar uma coisa para você. Quero só te lembrar uma coisa. Quando Pedro foi chamado, quando Natanael foi chamado, você lembra o que Natanael falou quando ele foi chamado? Foi convidado a conhecer Jesus? Falou: achamos o Messias, achamos o Nazareno, Jesus de Nazaré, o Messias. E de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Que conversa, rapaz! De Nazaré pode vir alguma coisa. Você já tira daí. Você já tira daí. Mas ele começou em casa. E eu quero te dizer uma coisa: a tua igreja local, por mais difícil que isso possa ser, é o lugar que valida a gente para fazer a obra do Senhor. Por mais dificuldade que a gente tenha no convívio com os irmãos, no convívio da igreja, talvez não acreditem tanto na gente, eu quero dizer uma coisa para quem não costuma acreditar nos outros. Não é para você acreditar na pessoa que está do seu lado, não. É para você acreditar no poder de Deus que está na vida dela. Porque, inclusive, eu e você, nós somos incapazes. Nós somos limitados. Mas o poder dos poderes habita em nós. E esse é o poder do Espírito Santo que nos capacita. Então, quando você vê alguém movido por Deus, saiba de uma coisa: é o poder de Deus na vida dessa pessoa que o capacita para fazer mais e melhor para a obra do Senhor. E é na igreja, é onde a gente convive, que o Senhor nos levanta, é onde o Senhor nos valida entre os irmãos. Você quer ver uma coisa? Antes de Paulo ser enviado para a obra, Paulo precisou, irmãos, ao sair daquele meio que ele vivia como Saulo, ele precisou de Barnabé. Barnabé precisou ir lá, precisou trazer ele, apresentar para os irmãos, inserir Paulo na igreja de Antioquia. E Paulo inserido na igreja de Antioquia, quando estavam lá em oração, não foi ninguém comum que falou, não. Lá em Atos diz que o Espírito Santo falou com a igreja: separa agora Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho com eles. E aqueles lá, mesmo sabendo quem era Saulo, mesmo sabendo o que ele tinha feito, impuseram as mãos sobre Barnabé e sobre Paulo, oraram por eles e os despediram, ou seja, os enviaram para a obra que o Espírito Santo estava direcionando. Quem conduz a igreja é o Senhor. Quem conduz a obra é o Espírito Santo. Ele está conosco, o Espírito de Deus, para fazer com
que a obra do Senhor continue cumprindo os propósitos e os desígnios de Deus. Mas você vai ter que voltar para casa, irmão. Você vai ter que chegar em casa, olha, sou eu. Mas você, o que você vai? Tu é crente agora? Sou. Que história é essa que tu vai evangelizar? Que história é essa que tu é líder disso? Líder daquilo, de homens, mulheres, jovens? Que história é essa que tu vai fazer missões? Vai viajar? Que história é essa que tu vai para o seminário? Que história é essa? Pois é, papai. Pois é, mamãe. Pois é, meu irmão. Pois é, minha irmã. Pois é, família. O Espírito do Senhor habita em mim. E é no poder dele que eu ouço o chamado de Deus e vou fazer a obra do Senhor. Porque na sua casa vai começar mesmo. E aí, se apresenta na sua igreja. E ali, o Senhor vai fazer mais uma validação por você. Em casa, na igreja. E ali o Senhor vai desenrolando o ministério na sua vida. Terceiro ponto aqui, sobre o que Jesus colocou sobre o modelo da sua obra. Versículo 18. O Espírito do Senhor então está sobre mim. E Ele me ungiu. Para quê? Evangelizar os pobres. Evangelizar os pobres. A obra missionária, a irmã estava lendo aqui, sobre John Stott, falando, um trecho que ele fala que missões é evangelizar. É uma das vertentes da missão, evangelizar. E uma das principais. Mas não se limita somente a evangelizar. Mas evangelizar é algo importantíssimo dentro do modelo da missão de Jesus. No poder, em casa pelos nossos, saindo do meio que convivemos, da igreja, estando junto com os irmãos, o Senhor nos levanta e então partimos para o contato com o outro. O outro que não é cristão ainda. Porque esse contato acontece primeiro com o que é cristão. E agora o Senhor nos leva para o contato com o não cristão, que é a obra da evangelização. E aí a gente precisa sair com a intenção de evangelizar. Porque nós perdemos a intenção de evangelizar. Nós não conversamos mais com as pessoas com a intenção de falar do amor de Cristo para elas. Precisamos resgatar isso dentro de nós. Ter a intenção de falar do amor de Jesus. De falar da salvação de Cristo Jesus. De evangelizar. E Jesus então se declara como aquele ungido de Deus que veio para fazer a obra de evangelização. Evangelizar as pessoas. Falar do amor de Jesus. E durante muito tempo, nós fizemos uma coisa que muito errada. A gente achava que a obra de missões da igreja era só isso, evangelizar. E isso foi perdendo e foi deixando que a gente virou panfleteiro. Os mais antigos aí, como eu, que fizeram muito evangelismo na rua, viraram panfleteiro. A gente não conseguia mais, que as pessoas não queriam parar para ouvir, e a gente entregava um panfleto igual uma pessoa entrega um panfleto. A diferença era a mensagem do panfleto. Se a pessoa ia ler ou não, mas a gente dizia, olha, tem um carinho da igreja aí no dia de culto, aparece lá. E a gente ia deixando o panfleto, aí quando via que não tinha mais ninguém, jogava de avante. Tomara, que eu já ouvi uma história que o vento uma vez levou e saiu, caiu na casa do cara, o cara ia se suicidar. E meu, mas Jesus te ama, e desistiu de suicidar. Tomara que isso aconteça com o meu panfleto. Ficamos muito tempo assim, achando que era só isso. E erramos por causa disso, porque a obra de missão da igreja não é só evangelizar. E aí a gente foi perdendo a intenção, foi perdendo, aí a gente virou a chave, a era tecnológica chegou. Aí a gente vinha para a escola bíblica dominical, começava a estudar essas mudanças tecnológicas, chegando na igreja, a gente dizia, imagine se Paulo tivesse o WhatsApp naquela época. Imagina se Paulo tivesse Instagram. Imagina se Paulo tivesse Facebook. Ele ia evangelizar o mundo todo nas redes sociais. Paulo ia dizer, irmão, bem assim, aquilo que quero fazer não faço.
E aquilo que eu tenho que fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer isso eu faço. Porque é ser humano como eu e você. Nós temos ferramentas e não utilizamos. Paulo usou as ferramentas que ele tinha na época dele. Talvez usaria melhor do que muitos de nós as redes sociais para evangelizar, para ter a intenção de falar do amor de Cristo. Mas o problema é que a gente acha que é só isso. E só isso não resolve. Porque a missão de Cristo é integral. Não é missão parcial. Não é apenas uma coisa. Não é um evangelho capeta. Não é um evangelho de uma perna só, de um braço só. São duas pernas, são dois braços. Duas pernas que correm para alcançar o perdido e dois braços que o abraçam para o acolher em suas necessidades e debilidades. Então Jesus, quando fala em evangelizar é cuidado, irmão. Evangelizar é cuidado. Evangelizar não é dizer Jesus te ama e ir embora. Evangelizar é cuidado, porque junto com evangelizar ele usou uma palavra. Me chamou, me ungiu para evangelizar os pobres. Quem mais precisa de cuidado do que os pobres? E os pobres não simplesmente em todo momento, em todo o ministério de Jesus falou para eles que não adiantava, para os seus apóstolos e discípulos, não adianta despedi-los de mãos vazias. Falar do reino e não dar a eles o de comer, e não dar a eles o de vestir. Ele me chamou para evangelizar os pobres e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. Libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos demonstra a atuação espiritual. A evangelização é a proclamação do evangelho, das boas novas, da salvação. Mas junto com isso, existe a atuação espiritual. A igreja que ora, a igreja que está preocupada com a libertação das pessoas, que está preocupada com a libertação e restauração das pessoas. Isso aqui, irmãos, é cuidado espiritual. O cuidado da evangelização, mas também o cuidado espiritual. Abraçar para cuidar. Porque as pessoas são feridas, as pessoas precisam de cuidados emocionais. Quando antes, irmão, na história a gente viu tantas pessoas precisando de cuidados emocionais como hoje? Cuidados emocionais, porque estão feridos, estão machucados, perderam pessoas, estamos vindo de um momento tão difícil da humanidade, que todos passamos, com isso entra política, com isso entra economia, entra uma série de coisas, que as pessoas estão fragilizadas. Só orar resolve? Não. Só falar, confia no Senhor, entrega o seu caminho a Ele, e mais Ele fará? Não. É um conjunto. É falar do amor, mas é demonstrar esse amor. É abraçar, é orar junto. É ver a pessoa sendo liberta dessas mazelas. É ver a pessoa sendo liberta da opressão maligna. É ver a pessoa sendo liberta daquilo que fazia mal para ela e encontrando em Cristo a cura para as suas emoções, encontrando em Cristo a cura para os seus problemas emocionais, físicos, espirituais, a libertação do mal em Cristo. E isso faz parte da missão da igreja. E junto com isso, Jesus vai dizer, libertação aos cativos e restauração daqueles que estão cegos. Você achava que era para sair curando os que eram cegos, né? Ah, Jesus quando passou, ele não podia ver um cego, porque essa era a missão de Jesus. Tivesse um ceguinho na rua, Jesus parava tudo, ia lá, cuspia, pegava o barro e saía curando ele. Você acha que era isso? Ele fez isso. Ele deu literalmente visão a cego. Ele fez isso. Mas aqui está falando da libertação dos cativos e a restauração da cegueira espiritual do povo. Da cegueira espiritual. E com isso Jesus diz,
e para então pôr em liberdade os oprimidos. Pôr em liberdade os oprimidos. E agora eu libero mais um ponto para você. A responsabilidade social da igreja. Evangelizar, maravilha. Proclamar o Evangelho. Libertação dos oprimidos, libertação dos cativos, restauração da vista aos cegos, melhores condições espirituais, maravilha. Mas agora ele diz assim, e para pôr em liberdade o oprimido. É se colocar no lugar do outro. A igreja precisa ter responsabilidade social. Entende o Evangelho completo? Você evangeliza, mas você abraça, e com uma das mãos que você abraça, você protege essa pessoa das influências de Satanás, você resiste a Satanás, porque você é mais forte espiritualmente, então você resiste a Satanás como intercessor dessa pessoa, você ajuda essa pessoa a se reencontrar e fazer isso em Cristo, mas você ainda tem um outro braço para abraçar as necessidades físicas. Hoje eu recebi uma mensagem que vem lá da outra ponta do Brasil. Se você pensar, sabe aquela história do Jacó e o Chuí, os dois extremos? Eu recebi uma mensagem que vem lá desse extremo. E o pedido desse missionário: estou precisando de uma ajuda financeira urgente, assim, assim, assim. E eu disse: meu Deus, me pegou na coroa. Eu disse: irmão, vou começar a orar hoje. E que até o começo do mês o Senhor nos dê essa provisão. Eu não sei de onde vem, mas vai vir. E nós vamos ajudar. Porque as pessoas precisam. E elas recorrem. E quando uma pessoa chega, irmãos, ela precisa ter esses cuidados. Quando eu disse que cometemos erros no passado, o pastor Oz sabe muito bem disso. Várias igrejas, pastores, pessoas que tinham muita boa intenção, da gente achar que era só receber a pessoa e colocar ela sentada ali e pregar o Evangelho. A missão de Cristo é integral, a gente tem que abraçar, ver as necessidades, conhecer. Deixa eu te falar uma coisa: você pode ser resposta para a necessidade de um irmão que está do seu lado agora. E às vezes a gente entra e sai da igreja, vai embora e não se preocupa com isso. E Jesus deixou isso bem claro. Aliás, o Evangelho, a palavra de Deus deixa isso bem claro. Que proveito tem a gente ganhar o mundo todo e perder os nossos. E Paulo nos ensinou que a gente começa cuidando das pessoas, cuidando daqueles que a gente chama de domésticos da fé, ou seja, irmãos em Cristo, irmãos na fé, o irmão que senta no banco do meu lado. Porque se eu, como igreja, não aprendo que eu preciso cuidar da igreja, cuidar dos meus irmãos que aqui estão comigo, como a igreja vai aprender com isso a cuidar daqueles que estão fora? Cuidar de alguém novo que chega. Precisamos mudar essa cultura. Nossa, primeiro nossa. E com isso, mudando ao nosso redor, mudando na igreja. Então a responsabilidade é importante. Em último lugar, Jesus disse: e a proclamar o ano aceitável do Senhor. O sexto ponto aí desse modelo da missão de Jesus é viver aqui, mas pensando na esperança do porvir. O ano aceitável do Senhor é pensando naquilo que nos dá esperança, a vida eterna. Porque a esperança do crente não é que amanhã vai cair o Bolsa Família na conta. A esperança do crente é a volta de Jesus. O nosso braço forte é o Senhor. A nossa esperança está em Cristo. Bolsa Família caindo na conta ajuda. Mas a esperança é Cristo Jesus. E aguardar Ele, aguardar a sua vinda. A nossa vida nessa terra só faz sentido quando aguardamos a vinda do Senhor. Fazer essa obra só faz sentido se o que aguardamos não é uma recompensa do homem, mas aguardamos a vinda do Senhor. E aguardamos Ele nos levar para estar com Ele em sua glória. Agora, eu gostaria de te convidar
aí comigo lá em Lucas 24, para nós encerrarmos, porque até agora eu falei para você qual era a missão de Cristo. Essa era a missão de Cristo. Sim ou não? Amém? A missão dele. Ele diz: eu sou ungido. Esse texto foi escrito para mim. Acabou de se cumprir diante de vocês. Opa! Então, essa é a missão de Jesus. Essa é a missão dele. No poder do Espírito, se lembrou de sua casa, de sua família, da sua igreja, evangelizar os pobres, atuar na área espiritual, atuar também na área social. Jesus fez isso, sim ou não? Durante seu ministério? Sim, se preocupou com tudo isso. E anunciou, glorificou a Deus, uma vida de glorificação a Deus, de louvor, de adoração. Jesus adorava ao Pai e ensinava a adoração ao Pai. E todo momento anunciando o grande dia, anunciando o ano aceitável do Senhor. Agora, lá em Lucas 24, 49, quando Lucas está encerrando esse evangelho, e aí depois ele vai escrever Atos, Lucas fez questão de relatar a palavra de Jesus que, aos seus discípulos, quando Jesus, depois que ressuscitou, aparece no versículo 49. Lucas 24, 49. Eis que envio sobre vocês a promessa do meu Pai, de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Que poder é esse que ele está falando? O mesmo poder que havia revestido ele. O poder do alto. Ele disse: eu envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Fiquem então reunidos, até que do alto vocês também recebam esse mesmo poder, essa mesma promessa. Até aqui, irmãos, os discípulos que andavam com Jesus não tinham capacitação nenhuma para fazer a obra do Senhor. Ficavam todo o tempo lá sem entender. Por que eles não entendiam certas coisas que Jesus falava? Porque neles ainda, aquilo que eu disse no início, tem certas coisas que você só vai entender se o Espírito Santo estiver em você. Eles ainda ficavam muito no natural. Jesus falava, eles achavam que eram coisas naturais. Porque para entender coisas espirituais é preciso ser espiritual. É preciso ter o Espírito Santo. Aí lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8. Essa promessa que Jesus fala agora, já depois que ele ressuscitou, em Atos 1:8, diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. Vão fazer evangelização, vão fazer a minha obra, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. E aqui vocês sabem o que aconteceu. Naquele dia de Pentecostes, o Espírito veio sobre eles. E Pedro, a começar de Pedro, que era um simples pescador, saiu a público e evangelizou as pessoas, ao ponto que naquele dia, quase 3.000 almas se converteram. Aleluia. E aquela igreja que surgiu para fazer uma missão, que não era dela, mas era de Jesus. Sabe o que eles fizeram? Se você ler lá em Atos 2, 42, se reuniram e começaram a juntar o dinheiro daqueles que tinham para ajudar os que precisavam, pregavam o Evangelho, repartiam o pão de casa em casa, todos os dias estavam unidos em oração, porque essa é a missão de Jesus e é a missão da sua igreja. E eles deram continuidade. E você foi chamado para continuar essa obra. Se coloque em pé, por favor. Glória a Deus.